Olá, meu nome é Thalita Almeida, eu sou professora de Direito Empresarial e hoje a gente vai falar de arbitragem. A ideia é que a gente, ao final dessa aula, faça alguns exercícios que já foram testados nas últimas provas da OAB. Vamos lá. Como sempre, eu sugiro a vocês que, tendo dúvidas, me procurem na página do curso PED ou na minha página, @prof_Thalita Almeida, no Instagram, para eventualmente tirar alguma dúvida que surja sobre a matéria, sobre alguma questão da prova de Direito Empresarial da OAB. Vamos lá. Para falar um pouquinho de arbitragem, é muito comum que quando a gente esteja falando de arbitragem, a gente tem que defender a arbitragem. Isso não é necessário mais. A arbitragem já está consolidada como um meio de resolução alternativa de conflito. Isso não, essa defesa que se faz em nome da arbitragem, eu entendo que já está superada. Né? A maior parte dos agentes econômicos, das companhias, sabem dos benefícios, conhecem os benefícios da arbitragem. Quais são, então, Thalita? Muito possivelmente são procedimentos que vão caminhar numa velocidade muito maior do que o procedimento judicial. Você tem a possibilidade de ter mais confiança no procedimento, porque as partes podem eleger os seus árbitros. Claro, quando você estiver falando montando, né, um tribunal arbitral com 3 árbitros ou com mais árbitros, mas esse princípio da confiança, a forma como o procedimento caminha, ele atrai agentes econômicos que queiram efetivamente resolver os seus litígios. Bom, qual é o pressuposto da arbitragem? A autonomia das partes. Você só se vincula ao procedimento arbitral se você concorda com isso, se você quer estar nele, se você se submete a ele, ou se a gente estivesse falando aqui de algo um pouco mais complexo, se você estiver submetido a esse procedimento, porque, por exemplo, integra, é um sócio, é um acionista de uma companhia que tenha em seu estatuto prevista a cláusula arbitral. Mas a gente vai falar hoje de coisas mais básicas da lei e que podem cair efetivamente ou serem cobradas numa prova da OAB. Quais são as vantagens da arbitragem? Sem entrar muito nisso, porque lembrando que a arbitragem não precisa mais ser defendida. Expressão da autonomia das partes, porque as partes elegem o tribunal arbitral. Sigilo. As pessoas acham que o sigilo ele está na lei. Ele não está na lei. Se isso cair na sua prova do OAB, atenção! Atenção, porque o princípio é de publicidade, não é de sigilo. O que acontece muito é que os próprios contratos já têm cláusulas de sigilo ou as câmaras arbitrais, em seu regulamento, elas prevêem o sigilo dos procedimentos. Mas não é a lei de arbitragem que traz esse sigilo. Normalmente, já é ou o regulamento da Câmara Arbitral ou o contrato que está celebrado entre aquelas partes e por meio do qual se elege a cláusula arbitral. Rapidez. A rapidez, ela é reconhecida por qualquer profissional, advogado ou companhia que já tenha submetido a um procedimento arbitral. Ele dura, assim, na média, a gente pode dizer, um procedimento mais complexo, 2 anos, 3 anos, muito complexo, pode chegar mais do que isso? Pode. Mas se você submete um conflito muito complexo, uma causa muito complexa, perante o Poder Judiciário para ser resolvida, muito possivelmente esse processo vai durar muito mais tempo. Né? Vamos em frente. Qual é a norma aplicável? Qual é a lei da arbitragem? 9.307 de 1996. E ela sofre alterações posteriores com a Lei 13.129 de 2015. E a ideia dessa legislação foi trazer como se fosse assim, oxigênio para a lei de arbitragem, facilitando, possibilitando, por exemplo, que as partes que a administração pública direta e indireta submetesse ao procedimento arbitral e trazendo algumas outras atualizações para essa nossa legislação arbitral. Quais são as partes? Quais são as partes na arbitragem? Qual o pressuposto da arbitragem? A gente já falou da autonomia privada. É parte quem se obriga ao procedimento, ou seja, a parte que é parte daquele contrato, que é signatária daquele contrato, que se submete a um procedimento arbitral. E essas partes, elas precisam o quê? Ter capacidade de contratar
ter capacidade de eleger, de escolher essa forma de simplesmente eleger essa forma de resolução de conflito, abrindo mão da jurisdição estatal. Bom, como eu já disse, uma inovação que foi trazida aí pela Lei 13.129 de 2015, de possibilitar que a administração pública, direta e indireta, possa se utilizar da arbitragem como meio de resolução de conflito, né? Agora, de quê? De direito patrimonial disponível. Isso é muito importante para que vocês tenham cuidado de saber o que é. É o que é arbitrável. Aí a gente teria que entrar numa discussão de arbitrabilidade. Não é o caso dessa aula, mas para quem quiser se aprofundar, procure por esse termo, procure livros que tratem sobre arbitrabilidade para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. Bom, quais são as formas de você se vincular a uma relação arbitral? Você faz isso, você se vincula a uma relação arbitral por meio de uma convenção de arbitragem. Primeira coisa, coloca no contrato uma cláusula que, na hipótese de haver algum litígio, na hipótese de haver algum conflito que tenha que ser dirimido, as partes estão o quê? Abrindo mão da jurisdição estatal e elegendo uma Câmara ou simplesmente uma cláusula que diz que elas vão optar por uma arbitragem. E aí a gente vai ver que isso tem uma pequena diferença, que a gente já vai falar dessa cláusula. A cláusula arbitral ou cláusula compromissória é justamente esse compromisso que as partes se obrigam por meio de um contrato para dizer, se a gente tiver um problema, a gente vai para uma arbitragem. Nós não vamos travar essa discussão perante o judiciário. É isso que essa cláusula quer dizer, é isso que ela quer trazer e obrigar para as partes. Quais são os modelos de cláusula compromissória? Você tem a cláusula compromissória vazia e a cláusula compromissória cheia. O que quer dizer isso, Thalita? O que quer dizer? A cláusula compromissória vazia, ela só vai dizer assim, havendo algum conflito a ser dirimido por esse contrato, as partes elegem, então, a arbitragem. Elas não dizem nada, elas não dizem como vai ser, quantos árbitros serão, qual é a Câmara, se vai ser um tribunal ad hoc, se vai ser uma Câmara arbitral, o que vai ser, como vai ser. Elas não dizem as regras, elas só dizem, vamos para a arbitragem. Isso é o que a gente chama de cláusula compromissória vazia. Na cláusula compromissória cheia, as partes elas dão mais detalhes. Elas podem eleger uma Câmara arbitral, elas podem já dizer se esse tribunal arbitral vai ser de 3 árbitros ou de um árbitro só. Elas já podem dizer, por exemplo, qual é a língua que a arbitragem vai ser dirimida, ou seja, vai ser em inglês, vai ser em português, vai ser em francês. Até isso pode ser dito num compromisso arbitral? Sim, pode. Lembra, aqui a gente está falando de autonomia da vontade, liberdade das partes. Elas estão decidindo como vão resolver, como vai ser resolvido um conflito, caso exista. Bom, então, o que é, já falamos aqui da cláusula compromissória, se ela vai ser cheia ou se ela vai ser vazia. Quando a gente fala de compromisso arbitral, é como se fosse uma convenção. Aconteceu o problema, aconteceu o sinistro, as partes tiveram um problema. E aí elas vão instaurar um procedimento arbitral. Antes que elas comecem, elas vão celebrar esse que a gente chama de compromisso arbitral, que está previsto no artigo 9º da Lei 9.307. O que seria isso? É como se fosse um mini CPC daquele procedimento. Elas vão dizer ali quais são as regras que vão reger aquele procedimento. Por exemplo, qual é o prazo para que a parte apresente a resposta, né? Para que o requerido apresente a resposta, se vai ter réplica, se vai ter tréplica, se vai ter perícia, se não vai ter perícia. Quem serão os árbitros? Os honorários dos árbitros, se tiver numa Câmara arbitral, você já vai ter lá numa tabelinha qual é o honorário dos árbitros. Se não for uma Câmara arbitral, elas vão ter, no tribunal ad hoc, por exemplo, elas vão ter que, evidentemente, ver a proposta ali dos árbitros. Isso vai estar constando também do compromisso. Então, o compromisso é como se fosse um procedimento especial que aquelas partes vão definir. Prazos para resposta, prazos para réplica, prazos recursais, perícias, formato de produção de prova. Então, é isso que é o compromisso arbitral. É o documento que vai se celebrar quando se está instaurando, então, a arbitragem.
Bom, aqui no artigo 10, ele vai dizer para você o que tem que constar do compromisso arbitral. Então, a gente não vai ler isso, porque a gente não tem tempo, mas vocês podem ir lá na lei e verificar quais são os detalhes, o que pode constar dele. Lembrando que as partes têm liberdade para pactuar as regras que vão dirimir o seu procedimento. Bom, competência. O que é esse princípio da competência? Competência é o principal princípio. Olha, isso não ficou muito bom, ficou meio cacofônico, mas é o princípio que rege a arbitragem. O que quer dizer competência? Competência quer dizer que, na hipótese de haver um conflito de competência, uma parte, por exemplo, submete ao judiciário uma discussão que deveria ser travada perante um procedimento arbitral, depende do árbitro, daquela Câmara ou daquele árbitro dizer se aquela cláusula é ou não válida. O princípio da competência, ele diz que quem decide se é ou não competente para decidir o litígio é o árbitro, não é o judiciário. Não é o judiciário, porque se fosse o judiciário, você estaria esvaziando mais uma vez o compromisso, aquela cláusula arbitral, e colocando sob o poder do judiciário, né, a decisão. Nós vamos dirimir esse problema aqui, ou esse problema vai para um procedimento arbitral. Quem tem que dizer isso? O árbitro. Então, princípio da competência. Quem vai definir isso é o árbitro. Vamos lá. Objeto do litígio. A gente falou um pouquinho disso agora quando falou de arbitrabilidade. Importante, só pode ser objeto de litígio de uma arbitragem de direito patrimonial disponível. Isso aqui é importante, especialmente para a gente, quando está pensando aí numa administração pública direta ou indireta, que se submete a um procedimento arbitral. Questões políticas não podem ser resolvidas num procedimento arbitral. Agora, questões patrimoniais, descumprimento de contrato, descumprimento de obrigações, podem ser submetidos a um procedimento arbitral? Podem. Positivo? Pode. É direito patrimonial disponível? É. Então, pode ir em frente. Outro ponto bastante importante. Objeto do litígio. Tutelas cautelares de urgência. O que é isso, Thalita? É o poder de polícia, é o poder de fazer acontecer. Se você não tem uma arbitragem instituída já, se você ainda não tem uma arbitragem instituída e precisa de uma tutela cautelar emergencial ou pré-arbitragem, você pode fazer esse pedido junto ao Poder Judiciário. E isso está previsto no artigo 22A, que foi inserido, inclusive, pela Lei 13.129 de 2015, conferindo às partes a capacidade de recorrer ao judiciário para se socorrerem da necessidade de eventual concessão de medida cautelar ou medida de urgência, tá? E aí, uma vez concedida essa cautelar, a parte vai ter que pedir a instituição do procedimento arbitral no prazo de 30 dias, sob pena de cessarem os efeitos dessa tutela de urgência, caso a tutela tenha sido deferida. Tá? E aí, uma vez instituída a arbitragem, vai caber aos árbitros eleitos pelas partes manterem, modificarem ou revogarem essa tutela de urgência, essa medida cautelar. Está na lei, tem essa previsão, e é interessante para a parte que está passando aí por uma questão que precisa ser rapidamente dirimida. E muitas vezes não pode aguardar aqueles procedimentos preliminares de instituição da arbitragem. Bom, comunicação entre jurisdições. Carta arbitral, para que ela serve? O árbitro ou o tribunal arbitral, ele pode expedir uma carta arbitral para um órgão jurisdicional, para que esse órgão pratique eventual ato. Tá? Pode ser de constrição, pode ser de coleta de depoimento, pode ser de obrigar a apresentar alguma prova. É um instrumento que o árbitro pode se fazer valer para que ele consiga obter determinadas provas ou providências que muitas vezes precisam dessa força coercitiva do Poder Judiciário para que ele obtenha acesso a tal prova ou documento. Sentença arbitral. Tudo bem, teve lá o procedimento muito parecido com o que seria um procedimento judicial?
Possivelmente uma parte pede, a outra vai contestar, elas vão apresentar provas ou não, vamos ver se o contrato mesmo já pode dirimir aquela questão, pode ser uma questão até de interpretação da cláusula contratual, mas se as partes não estipularem diferente no seu compromisso arbitral, o prazo para se proferir uma sentença arbitral é de 6 meses. Quem é que está falando isso, Thalita? É o artigo 23 da Lei 9.307. Aí, a sentença arbitral tem que ser proferida no prazo estipulado pelas partes. Se as partes não tiverem convencionado nada acerca disso, o prazo para apresentação da sentença é de 6 meses a contar da instituição da arbitragem. Percebam como já na própria lei, a própria lei traz um prazo bem curto, né, se a gente comparar com o procedimento judicial, para a apresentação dessa sentença, para que a sentença seja proferida. Normalmente, as partes preveem um prazo diferente, né? Ou um prazo que conte a partir da apresentação de alegações finais, ou a partir da contestação, enfim, cada compromisso arbitral vai ser feito, vai ser celebrado de uma forma, depende das partes que estão ali contratando. Quais são os efeitos de uma sentença arbitral? Quais são os efeitos? Ela pode ter qualquer efeito que uma sentença judicial pode ter. Quais são eles? Constitutivo, ou seja, de uma relação jurídica, condenatório, condenando uma parte a cumprir uma obrigação ou pagar uma determinada quantia, mandamental ou executivo, os que são subtipos de condenatório. A gente não vai entrar nessa discussão agora, porque senão ela vai ficar muito extensa. Ela produz efeitos imediatamente e independe de homologação judicial. Atenção! A sentença arbitral é título executivo judicial na forma da lei. Ela gera título executivo. Então, se a parte condenada não cumprir espontaneamente, caberá o quê? Cumprimento de sentença. O judiciário não tem que validar, não tem que dizer se ele gostou ou não gostou da sentença. Se a parte não cumprir de forma espontânea, a parte ganhadora, vencedora, né, daquela obrigação, vai poder simplesmente executar aquela sentença. Ele é um título executivo judicial. Quais são os recursos cabíveis? Quais são os recursos cabíveis? Bom, proferida a sentença, a parte pode se utilizar de uma coisa que a gente chama de pedido de esclarecimento, está lá previsto na forma do artigo 30, que é análogo aos embargos de declaração. Por quê? Porque está previsto que no prazo de 5 dias, você pode fazer pedidos de esclarecimento na hipótese de omissão, contradição ou obscuridade. Você vê que a previsão que consta da própria Lei 9.307 lembra muito os embargos de declaração, tá? E esse recurso, ele está previsto dentro do procedimento arbitral, esse pedido de esclarecimento, tá? Agora, Thalita, não nos utilizamos do pedido de esclarecimento, mas mesmo assim queremos pedir a anulação da sentença arbitral perante o Poder Judiciário. Eu preciso ter feito o pedido de esclarecimento? Não. Ele não é condição, ele não é pressuposto para um eventual posterior ajuizamento de ação anulatória. Outros recursos cabíveis. Fora do âmbito do procedimento arbitral, é possível que a parte busque a anulação daquela sentença arbitral, tá? Essa anulação do procedimento arbitral, ela se dá numa ação ordinária comum, tá? Precisa ser ajuizada dentro do prazo de 90 dias, o prazo é decadencial, então, se não exercido o direito, fica fulminado, né? E a carga eficacial dessa sentença, ela normalmente é o quê? Declaratória, porque uma vez nulificada a sentença, volta-se para o juízo arbitral para ele proferir outro, né? Então, ela tem uma carga declaratória. Agora, outra forma de você alterar uma sentença arbitral também é possível na forma de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Aonde que está previsto isso? No parágrafo 3º do artigo 33, ou seja, a parte vencedora executa a sentença arbitral, a parte perdedora pensa, puxa vida, eu gostaria de anular essa sentença. Eu posso, como é que eu faço isso e, ao mesmo tempo, eu suspendo os efeitos dessa execução? Ela pode aproveitar, então, a impugnação ao cumprimento de sentença e pleitear, num dos capítulos da sua impugnação, a nulidade da sentença arbitral. Claro, apresentando os argumentos para isso. Quais são os argumentos para isso? Eles estão previstos na nossa Lei 9.307. E uma sentença arbitral, ela somente será anulável, somente será nula na forma do artigo 32. Vejam que esse artigo ele traz quais são as
hipóteses de nulificação dessa sentença arbitral. Como é que é nula a sentença arbitral? Se for nula a convenção de arbitragem, se emanou de quem não podia ser árbitro, se não contiver os requisitos do artigo 26, que vai dizer o que tem que conter numa sentença arbitral, se ela for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, por exemplo, se a arbitragem só pode ser dirimida segundo regras de direito, não pode ser dirimida por equidade, ela tá fora desse limite de arbitragem, então ela pode ser nulificada. Comprovado se foi proferido por prevaricação, concussão ou corrupção, foi proferida fora do prazo ou desrespeitou os princípios que tratam o artigo 21 dessa lei. Bom, qual é o juiz competente para julgar a ação anulatória da sentença arbitral? E aí, vocês podem revisitar o contrato. Primeiro, se há foro eleito no próprio contrato, é o foro que foi eleito pelas partes. Se já houver uma execução da sentença arbitral em curso, né, para execução daquele título executivo, vai haver uma conexão, e aí esse pedido de anulação da sentença arbitral tem que ser feito perante o mesmo juízo. Não sendo nenhuma dessas hipóteses, né, não tendo eleição de foro, não tendo execução, qual vai ser o juiz competente? O mesmo juiz que seria competente para julgar aquele processo, aquela causa, aquele conflito, caso não existisse a cláusula arbitral. Então, você vai para as regras ordinárias de competência do CPC, o principal, o domicílio do réu, e aí você teria que ver se existem outras características qualificadoras envolvidas no caso. Bom, outros recursos cabíveis. Esse aqui é interessante. Há possibilidade agora de pedido de complementação. O que é isso? No caso de a sentença arbitral ter sido proferida citra petita. Citra petita é o quê? O juiz deu menos ou avaliou menos do que você pediu. E aí, nesse caso, você pode pedir uma complementação daquela sentença arbitral. Agora, vamos para os exercícios que são muito importantes para a nossa prova da OAB. Vamos passar para os exercícios, eu vou fazer os exercícios numa aula separada, ok?